Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. E hoje o tema é o mais pedido lá do nosso Instagram. A gente abriu uma caixinha de perguntas, vocês responderam e o tema mais pedido foi: o que está acontecendo de errado com o Baltimore Ravens? O Ravens, que era tido por muitos como um contender nesse ano, né, como um dos principais contenders ali dentro da AFC, vem com a campanha 1-3 até agora, começou bem devagar, jogando muito mal, perdendo jogos importantes, e agora talvez perca até o Lamar Jackson por algumas semanas, né? Vamos ver como que vai desenrolar essa lesão aí ao longo dessa semana. Mas hoje a gente vai destrinchar o porquê do Baltimore Ravens não ter começado bem a temporada, tá jogando mal e tá perdendo os jogos. Antes de tudo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like aí na confiança. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer, o estudo antes, assistir todos os jogos, reassistir, né, todos os jogos na câmera tática para pegar alguns dados, pegar algumas coisas importantes desse time. Então, deixa o like aí na confiança para valorizar o nosso trabalho e já vamos sem mais delongas pro vídeo. O principal ponto que tá dando errado nos Ravens não é o ataque. O ataque também é um problema, a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, mas o principal ponto é a defesa. Eu vou dar uma coladinha aqui que eu trouxe alguns dados para vocês, mas cara, é impressionante, vamos ver. Vou ficar olhando para baixo aqui porque eu tô lendo para vocês. Ó, a defesa dos Ravens é a defesa que mais cedeu pontos nessas 4 primeiras semanas. É a segunda defesa que mais cedeu jardas, a segunda defesa que mais cedeu first downs, a segunda defesa que mais cedeu jardas de passe e a segunda defesa que mais cedeu touchdowns corridos. Ela foi a quarta pior cedendo touchdowns de passe, a quinta que mais cede conversões em red zone, a nona pior em percentual de terceiras descidas cedidas, a sexta pior em quartas descidas, a nona cedendo a maior quantidade de jardas por tentativa, tanto aéreas quanto terrestres, né? Essa métrica pega os dois, a terceira que mais cede pontos por drive e a oitava pior em EPA por dropback, né? A quantidade de pontos esperados por cada dropback do adversário, a oitava pior nesse quesito. Mas isso tudo é só número, né? Isso não traduz na prática, não explica pra gente o que tá acontecendo para esse time tá com esses números tão ruins e tá perdendo tantos jogos por conta dessa defesa, né? E é engraçado a gente falar disso, porque uma das maiores expectativas que se tinha sobre esse time justamente era a defesa, né? Um time que se reforçou muito bem no draft, a gente achava que era muito bem, trouxe Malaki Starks, trouxe Mike Green, trouxe o Ted Buchanan também. Então a defesa que se reforçou no draft e ainda foi buscar um que era um reforço, né, com grande expectativa aí para a posição de cornerback, que era o Jair Alexander, né? Então é uma unidade que já era forte, se reforçou mais, mas o resultado não está vindo de acordo com o esperado. E um dos principais motivos disso estar acontecendo são as lesões. São lesões-chave, né, de jogadores muito importantes. O próprio Jair Alexander é um deles, né, que está sempre contundido aí. O grande red flag do Jair Alexander, o grande problema em torno dele em toda a sua carreira foi a quantidade de lesões. E isso não foi diferente nesse começo de temporada, já se lesionou, já desfalcou o time. Isso vem impactando também, somando com outras lesões importantes, né? A gente tem dois caras que são muito importantes, talvez os dois melhores jogadores dessa defesa, lesionados, jogando no sacrifício, mas não rendendo como esperado, como se espera deles, né? Que é o Kyle Hamilton e o Roquan Smith, né? Os dois estão lesionados, jogando aí no sacrifício, mas não 100% do físico. São dúvida toda semana, às vezes não joga todos os snaps aí, como é de se esperar desses caras, mas são caras que estão desfalcando. E além disso, o Madubuike, que teve uma lesão séria no pescoço, vai ficar fora o restante dessa temporada, né? Já tá na IR, na Injured Reserve, mas já foi ruled out, assim, já não vai voltar nessa temporada. Então são 4 lesões muito importantes. Além disso, os rookies não vêm rendendo como esperado, né? O Malaki Starks vem sofrendo bastante com jardas cedidas, com passes cedidos, com missed tackles, né? Então, com tackles perdidos, né? Então, é um cara que a gente esperava que fosse impactar logo de cara já nesse ataque dos Ravens, mas não tá sendo o que tá acontecendo. Tem esse ramp up aí, tem essa questão de se acostumar com a NFL, né? A posição de safety é uma posição que exige bastante nessa adaptação para a NFL. E ele vem sofrendo isso na prática, né? Todo mundo pensava que ele era um prospecto totalmente NFL ready, pronto para NFL, pronto para chegar jogando e complementar o time, traduzir 100% do que ele mostrou no college para a NFL, mas essa não é a realidade, né? Então tem esse período aí pro cara ir se acostumando, ir melhorando e se desenvolvendo também. Mike Green não vem sendo tão utilizado, né? Vem sendo utilizado mais com sub-packages, né? Como aquele cara que vem no third down ali pra ser o cara que vai apressar o passe ali de forma complementar.
e também não vem rendendo tanto. E o Ted Buchanan vem sendo um dos piores jogadores dessa defesa nesse começo de temporada, também nesse começo de carreira dele. Claro, é natural, um cara de quarta rodada, mas que também não está entregando o quanto se esperava dele. Não foi um cara que chegou e já foi plug and play, né? Já chegou jogando 100% ali e impactando positivamente, né? Muito pelo contrário, está impactando negativamente o time. Saindo um pouco dessa esfera de personnel, indo um pouco mais para a parte esquemática dessa defesa, né? Tem 2 pontos-chave aqui muito importantes. O primeiro deles é que é uma defesa que não vem conseguindo pressionar o quarterback. Ele manda pouca blitz, o Todd Monken tem mandado bem pouco blitz, é o 4º time que menos manda blitz para os adversários, só consegue pressionar com blitz, então o four-man rush ali, por causa dos desfalques também na linha defensiva, não vem impactando tanto, não vem conseguindo gerar pressão só com 4 homens, tem que mandar blitz para gerar pressão, e aí você deixa a defesa mais frágil, né, ainda mais dentro do esquema do Todd Monken, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas é um time que não vem conseguindo nem gerar pressão e nem gerar sacks, né? Também é o 4º time com menos sacks dentro dessa temporada, apenas 4 sacks. Então, não é um cenário tão positivo nessa parte de pressionar o quarterback, e isso deixa muito exposta a secundária, né? Os quarterbacks adversários acabam tendo mais tempo no pocket, tendo mais tranquilidade para lançar a bola, e isso fere diretamente esse esquema, que é uma defesa que usa muito man-to-man, né? Muita marcação homem a homem, muito cover one, né? É o 3º time que mais manda cover one, então isso sobrecarrega muito os jogadores da secundária, né? Então a gente sabe já que tem alguns desfalques aí, então a qualidade desses jogadores é menor do que a gente esperava, né? A qualidade dos jogadores que estão ali jogando de fato, que estão conseguindo atuar 100%, é abaixo do esperado, abaixo do previsto aí pro time dos Ravens, e eles estão em muitas situações homem a homem, onde eles vão ser queimados, vão ser anulados ali algumas vezes. Além disso, né, a segunda defesa que menos manda to high shell, então 2 safeties recuados, tanto o cover 2 quanto o cover 4, né, que usa 2 safeties ali pelo menos no fundo do campo, dividindo o campo ali em 2 metades e se armando contra um ataque explosivo, né, aí, contra big plays, contra jogadas aí para muitas jardas. Então, eles usam muito o meio do campo fechado, né, sempre um safety pelo menos no meio do campo, usa muito cover 1 man, e usa muito cover 3 em zona, né? Isso deixa o ataque suscetível aí, se torna a defesa previsível, né? Suscetível a big plays, principalmente com play action, né? Se o linebacker, o middle linebacker ali, o linebacker do meio morder um play action, acaba gerando um espaço muito grande ali nas costas dos linebackers, e aí rotas cruzando o campo, rotas voltando pelo meio, acabam sendo muito prejudiciais para esse ataque, essa defesa que fica exposta, né? Então é uma mistura aí de 3 grandes fatores que vem atrapalhando a defesa dos Ravens, né? Um esquema muito centrado em fechar o meio do campo, sem usar muito sem usar muito cover 2, cover 4, né? 2 safeties ali recuados, que tem tomado muita big play, muito por conta disso, né? Que se torna um pouco previsível também, muito cover 1, deixando ali a secundária exposta, né? A jogadores mais rápidos, jogadores explosivos, que vão conseguir ganhar em rotas horizontais. Então, isso tudo se soma aos desfalques muito importantes aí dentro desse corpo de defesa aí dos Ravens, e também esse começo um pouco lento aí dos rookies que foram draftados para segurar, para ajudar a renovar essa defesa, torná-la mais jovem e já impactar de cara. Então esses são os principais pontos aí da defesa dos Ravens, que não vem funcionando tanto. Agora vamos olhar para o outro lado da bola, vamos olhar para o ataque dos Ravens, o que não está funcionando, o que está travando aí para o time estar 1-3, agora podendo piorar esse recorde caso o Lamar Jackson não venha jogar na próxima semana. Caraca, eu falei diversas vezes Todd Monken, né, o coordenador defensivo, eu errei. O Todd Monken é o coordenador ofensivo, Zach Orr é o coordenador defensivo, então me desculpem aí. O ataque dos Ravens é o ponto que mais vem incomodando o Harbaugh, né, o head coach aí dos Ravens, né? Inclusive ele criticou publicamente 2 vezes o ataque do Todd Monken nessa semana, depois da derrota para os Chiefs.
o que também já mostra um sinal aí de crise no vestiário, crise aí na comissão técnica, uma certa preocupação. Tem muita gente especulando se o Harbaugh perdeu o vestiário ou não. Isso a gente nunca vai conseguir cravar nem saber, né? Então não tem muito por que especular, vamos falar das coisas que a gente consegue ver no tape, consegue analisar com dados, sem muita especulação. Eu acho que o principal ponto assim, que mais é alarmante no ataque dos Ravens, que, cara, é diametralmente oposto ao que era ano passado, é a pouca utilização do jogo terrestre, né? Isso muito estranho, pensando num time que tem Derrick Henry, que tem o Lamar Jackson, né, que é o melhor quarterback dual threat, né, ameaça pelo chão e pelo ar da história da NFL, acho que a gente já pode falar isso, e ver esse time, nesse contexto, ser o terceiro time com menos tentativas de corrida até a quarta semana, é assustador, né? Então falta uma consistência no uso do jogo terrestre. Para vocês terem ideia de alguns números, na temporada passada, o Derrick Henry teve média de 19 carregadas por jogo, né? Uma média bem alta, acima da média de carregadas por jogo dos principais running backs da NFL. Então ele foi um dos running backs que mais correram com a bola, mais vezes correram com a bola ano passado, com a produtividade absurda ali, né, de 5.5 jardas por tentativa, que pensando numa carga tão alta, né, é um volume bem alto, né, um volume de jardas geradas aí bem alta. E nesse ano ele teve 3 jogos com menos de 12 carregadas, com 12 ou menos carregadas. Teve um jogo aí contra os Chiefs, inclusive, que ele teve 8 carregadas apenas o primeiro jogo da temporada, que foi contra os Bills, que ele teve 18 carregadas, né? Ainda assim abaixo da média dele do ano passado. Inclusive esse foi o único jogo que o Derrick Henry, aí dos 4 jogos, o único que ele não passou de 100 jardas, né? É difícil passar de 100 jardas com tão pouca corrida aí dentro de 3 outros jogos, né? Então dá para entender o porquê que ele não tá passando das 100 jardas. A produtividade dele mantém a mesma, né? Ano passado era 5.5 jardas por carregada, e esse ano tá em torno de 5.4 jardas por carregada, basicamente a mesma coisa aí, né, do que ano passado, só que o volume de carregadas está muito menor. O coitado do Justice Hill teve 8 carregadas em 4 jogos, né? Então a média aí de 2 carregadas por jogo. Teve jogo que ele nem encostou na bola. Então a gente vê que isso não é um problema só do Derrick Henry, até porque o Lamar Jackson também está correndo menos com a bola. Ano passado ele correu a média de 8 jardas, 8 tentativas de corrida por jogo. Esse ano ele está com média de 5.5 tentativas de corrida por jogo, né? Então mostra uma discrepância muito grande e uma teimosia, de certa forma, em utilizar essa que é uma das grandes armas aí do Baltimore Ravens no ano passado, que é o jogo terrestre, tanto com o Lamar, tanto com o Derrick Henry, quanto até mesmo com o Justice Hill. E outro ponto interessante, né, e até estranho, é que o Derrick Henry não vem sendo utilizado nem no jogo aéreo, né? Ano passado ele tinha ali uma média de 1.3 recepções por jogo. Esse ano ele teve uma recepção aí nos 4 jogos, né? Então, uma recepção em 4 jogos, né? Não em todos os jogos ele teve uma recepção. Então, mostra que vem utilizando menos o running back. Não sei se é um load management aí no começo de temporada, que eu acho difícil de ser, porque o time tá 1-3, né? Uma vitória, 3 derrotas. Então o alarme já tá tocando lá em Baltimore. Se é para poupar alguém, deixa para poupar mais para frente, depois que a vaga dos playoffs já estiver garantida. Tudo bem que o Derrick Henry também já passou ali dos seus 30 anos de idade, vai fazer 32 anos nessa temporada. Então talvez tenha um excesso de zelo aí, mas aí se for isso, faltou planejamento em divisão de carregadas, aí, em trazer um running back 2 que eles confiem mais do que o Justice Hill, porque parecem não confiar muito no Justice Hill, mas também por passar aí pela diminuição de cargas do Lamar, torna-se ainda mais estranho. O ataque aéreo dos Ravens, por sua vez, vem funcionando bem, né? O time que mais teve passes para touchdown até agora, com 10 passes passados, 10 touchdowns recebidos aí, né, passados em 4 jogos, né, o maior número da NFL, como eu disse. Vem conquistando boas jardas pelo ar. O Zay Flowers vem sendo aí o principal alvo, o Mark Andrews vem sendo bem envolvido também. Falta profundidade aí nesse grupo de skill players, né, de possíveis recebedores. O ataque acaba ficando muito direcionado justamente para o Mark Andrews e para o Zay Flowers, né, então gera uma sobrecarga nesses dois aí
no jogo aéreo, com a volta do Isaiah Likely aí, provável aí para as próximas semanas, pode auxiliar. Ele que foi muito bem no ano passado, apareceu em alguns jogos como uma boa opção pelo ar. Rashad Bateman não aparecendo tanto nesse começo de temporada. O DeAndre Hopkins sendo menos utilizado do que a gente esperava, Devontae Walker também sendo menos utilizado do que esperado. O que é preocupação para esse jogo aéreo é justamente a quantidade de sacks, né? É o terceiro time que mais sofreu sacks, com 15 sacks totais cedidos, né? Então é um ponto de atenção aí, mas isso passa pelo fato do Lamar segurar muito a bola, ser um cara que consegue ali transitar bem saindo do pocket e tal, e às vezes ele acaba tomando sacks muito por conta dele, né? Mas também não é um defeito tão grande, é uma característica. Então, os sacks são sim um problema, e o Lamar, como sempre, está ali entre os 3 quarterbacks que mais demoram para passar a bola, mais seguram a bola no pocket. Isso acaba convertendo em sacks muitas vezes, mas ele também compensa isso estendendo algumas jogadas com os pés, ou até mesmo conseguindo ali sair do pocket, fugir da pressão e soltar um passe em profundidade, né? Bem característico dele. Então não é um ponto de atenção tão grande, é mais uma característica do quarterback que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, e o jogo desenvolve em torno disso e funciona muito bem. Por fim, os últimos 2 problemas que eu quero trazer aqui desse ataque dos Ravens são os fumbles, né, do Derrick Henry. Foram 3 fumbles já nessa temporada, sendo um deles crucial aí para uma das derrotas ali contra o Buffalo Bills. O fumble contra os Lions, se eu não me engano, também corroborou bem com a derrota do time. Mas o dos Bills foi mais alarmante ali, mas 3 fumbles em 4 jogos não é o esperado de um cara do calibre do Derrick Henry. Então esse é mais um dos pontos. E o ponto principal é o time não conseguir fechar jogos, né? Não conseguir matar o adversário quando tá com a faca na mão. Então isso é um problema histórico dos Ravens, né? Dentro dessa gestão do Harbaugh. Tem até aquele printzinho que mostra diversos jogos que os Ravens ganhavam por 2, 3, até 4 posses e tomaram virada aí nos últimos quartos. Então é um problema intrínseco do time que não tem nenhuma causa muito clara, assim, é um problema de filosofia, é um problema de não sei se é de condicionamento, que o time cansa ali, o ataque cansa no quarto. Não sei se é uma previsibilidade muito grande, que o time consegue que o outro time consegue ajustar a defesa para neutralizar muito bem, mas o time dos Ravens tem muita dificuldade em fechar jogos, e esse é um problema que já causou derrotas nesse ano e que pode prejudicar o time ainda mais. Então é isso, pessoal, eu quis trazer aqui para vocês essa análise do que está dando errado aí para os Ravens, né, passando pela defesa que não pressiona, que tem muitas lesões, que cede muitas conversões para o adversário, que cede muitas jardas aéreas, e passando pelo ataque que não vem utilizando tanto a corrida quanto deveria e não consegue fechar jogos e sofre também com fumbles. Então esse é o compilado de tudo que é problema nos Ravens até agora e que vem contribuindo para essa performance ruim do time no recorde, que agora pode piorar ainda mais sem Lamar Jackson por algumas semanas, caso se confirme, né? Então quero que vocês comentem aí, comentem o que vocês acharam do vídeo, comentem o que vocês acham que também pode estar atrapalhando. Se eu esqueci de falar alguma coisa, bora trocar ideia aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e mandar para aquele seu amigo que torce pros Ravens, ou que gosta muito de NFL, ou que é rival de divisão dos Ravens e quer saber por que o rival tá se ferrando. Isso é bom também. Manda para todo mundo, vamos trocar ideia aí nos comentários. Já deixa o seu like se você se esqueceu, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.